Você, fisioterapeuta, que está se preparando para a prova de título de especialista, que vai acontecer ainda em 2023. Você que está se preparando para concursos específicos da área hospitalar. Toda semana, um tema super relevante para atualizar a tua prática clínica e, mais do que isso, facilitar o teu caminho rumo à aprovação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Felipe da Fonseca Reis e ajudo fisioterapeutas a serem aprovados na prova de título de especialista e em concursos públicos específicos da nossa área, estudando 2 horas por dia, mesmo que você esteja chegando aqui agora, começando absolutamente do zero. Hoje, então, nós vamos dar o pontapé inicial na semana das assincronias, paciente ventilador mecânico. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para o entendimento de vocês de assincronia, paciente ventilador mecânico, antes de mais nada, nós precisamos compreender por que isso é um tema relevante, por que isso é um tema fundamental para você, fisioterapeuta que atua em UTI, para você, fisioterapeuta que sonha com aprovação na prova de título de especialista e em concursos específicos na área de fisioterapia hospitalar, de fisioterapia em terapia intensiva adulto. Tudo isso acontece porque as assincronias paciente-ventilador mecânico estão associadas em estudos observacionais a pior desfecho do doente crítico. Estão associadas a maior tempo de ventilação mecânica, está associada a maior custo do cuidado em saúde. E para isso, embora ainda não exista um nexo causal claro, como as assincronias paciente-ventilador mecânico produzem piores desfechos, isso ainda é uma lacuna que precisa ser melhor elucidado em ensaios clínicos randomizados e controlados, fica nítido para todos nós que um índice de assincronia, uma incidência de assincronia maior está associada a piores desfechos. Entendido isso, a gente passa por uma segunda etapa, que é como identificar as assincronias paciente-ventilador mecânico e como caracterizar a assincronia para que a gente entenda a melhor forma de prover a solução para aquela assincronia ali apresentada. Ao longo desse processo, quando a gente entende a importância e a relevância que as assincronias têm, todo o processo de identificação, ele acontece com a identificação clínica do doente, com a característica clínica da doença de base, com a inspeção do doente, que está ali ventilado mecanicamente, e com uma análise gráfica criteriosa, com análise dos gráficos escalares, pressão-tempo, fluxo-tempo, volume-tempo, e os loops, fluxo-volume e pressão-volume. Uma identificação correta, uma análise gráfica correta, vai te permitir identificar em que fase do ciclo ventilatório essa sincronia acontece e, dialogando com o contexto clínico do doente, então, entregar melhores resultados para a solução, melhores resultados para que você corrija aquela sincronia e garanta uma normoassistência ventilatória do doente. Nesse contexto, entenda como é composto o ciclo ventilatório. O ciclo ventilatório é composto por uma fase inspiratória, que compreende a fase entre a válvula inspiratória aberta até o fim, até o momento do fechamento da válvula ins e abertura da válvula expiratória, quando então a fase ex acontece. Esses dois momentos, de fase ins e fase ex, eles podem ser decompostos em microtempos, em microfases, que são fundamentais para você, fisioterapeuta, identificar aonde está acontecendo aquela determinada assincronia. E a gente pode pegar esses dois momentos de fase ins e fase ex e decompor em 5 momentos diferentes. O momento do trigger, ou disparo do ventilador, que são critérios ajustados no ventilador e que, uma vez o paciente cumprindo ou uma vez o ventilador mecânico atingindo aquela determinada variável, nesse caso especificamente o tempo,
a válvula inspiratória se abre e o segundo momento do ciclo ventilatório decomposto, ele acontece. Esse segundo momento é chamado de fase pós-trigger, um microtempo que em modus P ele é determinado pelo tempo de rampa, ele é determinado pelo tempo de pressurização, pelo fluxo de ataque imediatamente após a abertura da válvula inspiratória. Passada essa fase pós-trigger, nós temos a fase inspiratória propriamente dita, a fase onde há insuflação pulmonar até o momento onde a válvula inspiratória fechará e a válvula EIS, então, abrirá e, por transformação de energia mecânica, nós teremos um processo expiratório, em geral passivo, para esvaziamento desse volume pulmonar.